Olá, queridos! Então, eu trouxe o tema biomas brasileiros, dando continuidade à ecologia. É só mais uma pincelada mesmo sobre cada bioma, até porque se fosse entrar nas especificidades de cada bioma, seria 4 horas para cada um deles, né? Então, é só mais por cima para que a gente possa fazer a discussão das questões, certinho? Então, o que são biomas segundo a ecologia? Nós vimos, né, que os ecossistemas eles são formados por um conjunto de fatores bióticos e abióticos. E o conjunto desses ecossistemas, né, com algumas características semelhantes, vão formar o que nós chamamos de bioma. Então, os biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas que são constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. E segundo o IBGE, o Brasil ele possui 6 biomas. Prestem atenção nesse mapinha, porque aí está mostrando onde cada bioma ele é situado ao longo do nosso país. Então, o lugar onde eles estão situados vai definir as características desse bioma. Por exemplo, o bioma Caatinga vai ser definido por conta que é uma região quente, seca, né? Então, os animais e as plantas que viverem aí vai estar adaptado a esse tipo de condições ambientais. Então, vamos para o nosso primeiro bioma, né? O bioma Amazônia, né? Bem rico, né? Então, a Amazônia é considerada um grande resfriador atmosférico e com o maior abrigo da diversidade do mundo. Então, ao contrário do que muitos dizem, né? Que é o pulmão do mundo, ele não é o pulmão do mundo, porque o oxigênio, né? Proveniente, em maior parte, vem dos mares, né? Dos fitoplânticos das algas, né? Então, são eles que fornecem esse oxigênio. Já a Amazônia, ela é importante para o controle, né, do clima. Então, é ela que resfria todo o país, todo o mundo, né? Esse bioma chega a ocupar uma área de 4.196.000 que corresponde a mais de 40% do território nacional e é constituído principalmente por uma floresta tropical. Então, a Amazônia é formada por distintos ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igaipó, campos alagados, várzeas, savanas. Então, por ser um bioma com um clima tropical, isso dá margem para o surgimento de diversos tipos de floresta, como aqui eu citei, né? Floresta de igaipó, campos alagados. Então, isso é por conta do seu clima tropical. Aqui eu trouxe, né, nessa imagem para vocês terem uma noção do que é a mata de várzea, né? Então, aqui, ó, a mata de igaipó é aquela que está mais perto dos rios, né? Então, aquelas que estão mais perto do rio, que podem ficar até imersas, né? Quando há uma grande constante, gente, perdão, onde há muitas chuvas, né? Então, elas podem ficar alagadas. Já a mata de várzea é aquela que está na proximidade dos rios, né? A mata firme é aquela que já não está tão próxima assim dos rios, né? Mesmo sendo um bioma mais preservado, cerca de 16% de sua área já foi devastada, o que equivale a 2,5 vezes a área do estado de São Paulo. Então, por conta de sua grande diversidade, por conta de ser um bioma rico, isso vem atraindo, né, as pessoas de muito tempo e vem desmatando. Então, isso está gerando várias consequências, né? O ser humano já está sofrendo essas consequências e uma delas é essas mudanças, né, climáticas, essa desregulagem que está acontecendo, porque se ele é o resfriador do mundo, se acontece algum impacto nesse resfriador do mundo, o que é que vai acontecer? Vai ter essa desregulagem. Então, é por isso que temos aí esses problemas climáticos. Então, o desmatamento, as queimadas, a garimpagem,
o agropastoreio, a biopirataria, representam os problemas ambientais mais enfrentados pelo bioma amazônico. Então, a pirataria, outra coisa é o quê? Tráfico de animais silvestres, tudo isso interfere no bioma. O conjunto formado por essas ações devastadoras é responsável por grandes mudanças climáticas, como eu já falei, em todo o planeta, como o aquecimento global. A fauna, né, da Amazônia é muito rica, assim como a flora, né? Apresenta algumas espécies endêmicas, né? E dentre essas espécies endêmicas temos a anta, né? A arara vermelha. Vocês sabem, né? A espécie endêmica é só daquela região, exclusivo daquela região. O gavião real, a suarana, o peixe-boi da Amazônia, tudo isso são animais endêmicos que só vivem ali naquela Amazônia. Então, se acontecer alguma coisa, vai prejudicar essas espécies símbolos, né? Como está acontecendo, né? Com o desmatamento. A flora, né, é densa e formada por muitas árvores, né? E essas árvores, elas são de grande porte, são árvores que chegam a 30 metros de altura. E existem muitas plantas que são nativas da Amazônia, né? Que só existe lá, o açaí, a seringueira, a pupunha, a andiroba. Tudo isso são, todas essas plantas, essas árvores, elas são nativas de lá. Vitória Régia, como mostrei aí. Agora vamos para o bioma que eu amo de paixão, né? Que é o nosso bioma Caatinga, que ao contrário de muito preconceito que sofre de dizer que é um bioma pouco rico, né? Com poucas espécies endêmicas, ele mostra o quanto ele é rico, né? E resiliente, né? Quanto ele é resistente e quantas adaptações esse bioma possui para que ele possa continuar existindo, né? Então, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. No mundo todo, nunca vai encontrar um bioma Caatinga. Então, é exclusivo aqui do Brasil. Compreende cerca de 8% do território nacional e 70% da região Nordeste. Então, está em quase todo o Nordeste, né? E apresenta uma grande biodiversidade. A Caatinga, né, apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Então, a gente que mora aqui, né, sabe o quanto a Caatinga ela é resiliente, como eu já falei, né? O quanto aqui tá seco, seco, seco mesmo. E uma chuvinha só que dá, muda totalmente a paisagem, né? Ficando uma paisagem bem verdinha. Então, isso é um processo de resiliência, né? De adaptação. A flora, né? Existem muitas espécies endêmicas, né? E às vezes não tem tanta espécie endêmica como deveria ter, porque poucos estudos ainda são voltados para a Caatinga. Então, por ainda ter esse preconceito, é um bioma que não é tão rico assim, então poucos estudos eles são desenvolvidos. Mas eu trouxe aqui uma espécie, né, que é endêmica, que é nativa daqui da Caatinga, é o nosso querido umbu. Então, ele é nosso. Então, existem outros também, outras plantas que predominam aqui, como cumaru, ipê-roxo, juazeiro, a macambira, né? Que é as plantas mais típicas, né? A fauna, né? Temos muitas espécies endêmicas, né? E uma delas, como eu estou mostrando aqui, é a cutia, o cachorro do mato, né? O caititu e outros, né? Outros animais que também são endêmicos. Mas eu trouxe somente esses. Uma coisa, as plantas, né, como esqueci de falar anteriormente, elas possuem, né, uma grande adaptação, né? A gente vê que as plantas daqui da Caatinga, elas são diferentes, né, de outras plantas. Por quê? Porque elas possuem vários mecanismos para sobreviver às constantes secas, né, que possuem aqui. E uma dessas adaptações é na estrutura, né, na morfologia dessas plantas e também na fisiologia, onde as plantas aqui elas são
possui espinhos, né? Como a gente vê o nosso querido mandacaru. E os espinhos nada mais são do que folhas modificadas, né? E por que é que elas possuem, em vez de possuírem folhas, possuem os espinhos? Por conta da perca de água. Se elas possuíssem folhas, o que é que estaria acontecendo? A fotossíntese. E o processo de fotossíntese consiste também em quê? Em perca de água. Então, o que é que acontece? Essas plantas, elas utilizam espinho porque não tem tanta perca de água. Outros é o quê? Caule suculento, né? Que é as famosas suculentas. Essas plantas, elas... E os cactos também, né? Como eu já falei, o mandacaru, elas possuem muita água no seu interior, né? No caule, justamente para isso, para armazenar água, para passar esse período seco sem que a planta ela possa morrer. Outra estratégia, né, para aquelas plantas que possuem folhas, né, que não possuem espinhos, é perder suas folhas, porque se não tem folhas, não tem como acontecer a fotossíntese, então não vai perder água. Então, isso é uma das características das plantas da caatinga, né? Agora vamos para o bioma pantanal, né? Que é conhecido por ser a maior área inundável do planeta. Então, é uma bacia hidrográfica, né? Que é bem inundada quando há muitas chuvas, né? A flutuação no nível da água é fundamental para o funcionamento desse bioma. Então, ele é alagado e não é à toa, né? Tudo tem um motivo, tudo na natureza, nada se perde, né? Então, tudo tem um motivo. Então, essa flutuação é fundamental para o funcionamento de tal bioma. Por quê? Porque durante a seca, o material que se decompõe no solo contribui para o enriquecimento da água de inundação durante a cheia. Quando as águas recuam, elas deixam uma rica camada de nutrientes no solo que servirão de base para o surgimento de uma extensa vegetação. Então, essa inundação nada mais é do que para contribuir para que o solo seja rico em minerais. Então, não é à toa que acontece essa inundação. Então, quando há essa inundação, o solo ele vai ficar rico. A flora, né, a vegetação, né, no caso, é um conjunto de diversas paisagens. Então, tem vários tipos de paisagem dentro desse bioma, né? Então, temos como planta o carandá, o buriti, o ipês, o agapé e temos como planta endêmica o pau de formiga, que é conhecido por conta de ser um abrigo para as formigas, né? Então, as formigas, elas se abrigam nesse pau-formiga, por isso que é o nome. A fauna, né, é bem rica e tem como árvore, como dizer, ave símbolo do Pantanal, o tuiuiu, né? Que é a árvore, gente, só quero falar árvore, a ave nativa de lá. E também se destacam algumas outras aves, como agaça, urubu, araras, papagaio, periquitos e falcões. Como a água é um fator abundante nesses grandes ecossistemas, os peixes eles são numerosos e existem mais espécies de peixe no Pantanal do que nos rios de toda a Europa. Então, além de ser um processo nessas inundações, ser um processo de enriquecer o solo, ela também tem essa vantagem, né, de possuir uma grande diversidade de peixes. Que aí, no caso, se juntar todos os peixes da Europa, não vai dar o tanto de peixe que tem no Pantanal. Agora vamos para o meu outro querido bioma que eu gosto muito, que é o bioma cerrado. Eu gosto muito por conta das resiliências que esses biomas têm, né? Tanto a caatinga como o cerrado. O cerrado também é outro, como a caatinga, que apresenta adaptações. É identificado como a savana mais rica do planeta, né? Berço das águas do Brasil e celeiro do mundo. Possui a mais diversificada biodiversidade florística e sua vegetação, por se alimentar principalmente de gás carbônico, é a que mais limpa a atmosfera. Então, é um bioma que ele captura
muito CO2, né? Então, se captura muito CO2, vai estar limpando a nossa atmosfera, né? E para não atingir a nossa querida camada de ozônio. Então, ele desempenha esse papel muito importante. As plantas de lá, elas são bem diversificadas, né? E uma das características, né, que distingue dos demais é as árvores, que a maioria de lá são constituídas de pequeno porte, por isso que é um cerrado, né? O caule dessas plantas, por conta delas terem uma substância no seu interior, são retorcidos, né? E isso é por conta das queimadas, de muitas queimadas que existem lá no cerrado, né? Que tem as queimadas naturais. Vocês sabem que acontecem as queimadas que acontecem naturalmente, sem ser provocada pelo ser humano. E por conta disso, né? Antes disso ser ocasionado pelo ser humano, né? Quando acontecia naturalmente, essas plantas elas tiveram uma grande adaptação. E uma coisa dessa foi essas plantas elas serem retorcidas por conta dos produtos, né, do solo. As cascas e as folhas são grossas justamente para resistir a esse período de queimada, né? E como eu já falei, de pequeno porte. Não vai ter árvores muito grandes, só quando for, se eu não me engano, são as matas de galerias que possuem árvores que têm um maior porte. Então, temos como plantas a araticum, o baru, o buriti, o cajazinho do cerrado, que são plantas que são encontradas nesse bioma. Temos também alguns animais, o lobo-guará, a queixada, a sariema, a sussuarana e que é muito comum, que é o tamanduá-bandeira, por conta dos grandes cupizeiros que formam lá no cerrado. Eu não coloquei aqui, mas tem uma história muito interessante de um peixe que é o peixe símbolo. Eu não lembro como é o nome desse peixe, mas é um peixe símbolo do cerrado, ou seja, é nativo de lá. E o que é que acontece? No período de seca, né? Antes do período de seca, o que é que ele faz? Ele deposita os seus ovos e aí deixa lá os ovos, né? De boa, aí morre o peixe e tudo, só ficam os ovos. Quando a chuva volta, esses ovos, eles eclodem. Mas veja o por trás disso. Antes as pessoas achavam que esses coisas, né, esses peixes eram caídos do céu. Porque surgia assim do nada. Então, é uma lenda de lá do cerrado por conta desses peixes. Eu não me lembro como era o nome do peixe. Não sei se é peixe dourado, não sei. E aí as pessoas achavam que esses peixes eles caíam do céu por conta disso. Porque no tempo de seca ninguém via mais peixe, né? Porque os rios tinham secado. Só que quando voltava a chover, tinha uma gama de peixes desse tipo. Então as pessoas achavam que esses peixes caíam do céu. Agora vamos para a Mata Atlântica, que é aquele bioma que está em todo o nosso litoral brasileiro, né? Que compreende desde o Nordeste até o Sul. Só que está mais concentrada ali, Rio de Janeiro, né? São Paulo e Minas Gerais, se eu não me engano, não sei. A Mata Atlântica é constituída de formações florestais, então por conta de estar no litoral, forma grandes florestas e essas florestas elas são exclusivamente da Mata Atlântica. E possui alguns ecossistemas associados. Dentre essas florestas, né, podemos citar a floresta ombrófila densa e a mata das araucárias, que a gente vê muito falar, né? Já alguns ecossistemas são os manguezais e as vegetações de restinga. Os manguezais a gente vê, né, que são ecossistemas muito adaptados para esse processo de alagamento, porque eles estão a todo tempo alagados. Então, um dos surgimentos de adaptação desse manguezal é aquelas raízes pneumófitas, que são aquelas raízes respiratórias também chamadas. Então, são para capturar o ar, já que elas ficam imersas sempre, elas como é que fala? Ela se sobressai, né, da água e fica
tipo raízes aéreas, né? O nome raízes aéreas. E as vegetações de restingas, que são aquela que não está dentro da água, mas por conta da... Não sei se é correto falar brisa, né? Forma essa vegetação porque há essas respingas, né? Da água, do mar, né? Que está no litoral. Porque está no litoral, então tem essas restingas e forma essa vegetação. A fauna e a flora. A Mata Atlântica ela é característica por sua grande diversidade, devido principalmente às variações do bioma. Por que essas variações ambientais, né? Bioma ambientais. Porque no Nordeste temos um tipo de vegetação, né? Quando já chega para o Sul, já é outro tipo de vegetação. Então, é uma grande diversidade, uma grande variedade nesse bioma. Mas temos como espécie, né? Nativa, espécie endêmica da Mata Atlântica, o mico-leão dourado, né? Espécie símbolo de lá. Temos outros animais também presentes, o sapo-pingo de ouro, porco do mato, macaco guicó, pintor verdadeiro e o macuco. E as plantas, temos o pau-brasil, as bromélias, que são caracterizadas, né, quando há o período de seca. Antes do período de seca, elas armazenam águas em seu interior, né? Não sei se vocês já viram uma bromélia, né? Ela parece bem redondinha. E por conta desse formato, elas acumulam água no seu interior, né? Entre essas folhas. E ali dá para elas irem passando durante a seca. Temos também orquídeas, samambaias, araucárias e palmitos jussara. A importância da Mata Atlântica vai desde economicamente, né, até ecologicamente. As formações florestais encontradas na Mata Atlântica ajudam na regulação do clima e na proteção do solo. Então, por ela estar ali no litoral e presente ali naquela parte do Rio de Janeiro, elas também atuam no controle climático. E também ela possui muitas bacias hidrográficas, no caso 7 bacias hidrográficas brasileiras, e a vegetação preservada, né, para proteger esses rios, porque se não preservar a vegetação, não tem como os rios continuarem fazendo o seu curso, né? O abastecimento de água para a população não vai existir se não for preservada essa vegetação. Primeiro tem que preservar a vegetação para que, consequentemente, os rios corram normal. E, por fim, temos o bioma Pampas, né, que é aquele bioma que é exclusivamente do Rio Grande do Sul. Ele exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. As paisagens naturais do bioma se caracterizam pelos predomínios dos campos nativos. Há também matas ciliares, matas de encostas, matas de pau-ferro, formações arbustivas. Mas o que mais vocês vão ver no Cerrado é essa paisagem aí que tá no Cerrado, gente, desculpa, no Pampas. É essa imagem aí que eu coloquei para vocês. A flora, né, a vegetação apresenta uma composição herbácea, então são aquelas plantas mais rasteirinhas, né? Aquelas plantas onde o caule ele é mais maliente, né? Ou seja, forma basicamente por gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte. Então, a vegetação basicamente são essas. E também possui alguns outros que ultrapassam de plantas arbustivas, que têm uma maior altura, né? Uma maior estatura. Temos os campos limpos e os campos sujos. Campos limpos é quando não tem arbustos, né? Ou tem arbustos, mas não tem plantas que têm um maior porte. Já o campo sujo já tem essa variedade de plantas. E animais, temos o quero-quero, o perdigão, a vicunha e a ema. Então, sempre os animais eles vão estar relacionados com o tipo de alimentação que aquele ecossistema oferece. Então, se aqui na Caatinga tem plantas que sejam suculentas, então vai ter animais que gostam de plantas suculentas, certo?
certo? Então, a vegetação estimula quais animais vão ter ali naquele ecossistema e vice-versa. Então, gente, vamos para as questões.